Prossigo minha estrada. Tenho uma missão: contar o máximo possível do que viveu Jesus, mas, sobretudo, seus últimos dias aqui entre os homens. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinho uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça, e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e dizia: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Abbiamo una scena molto bella. Pilato prende Gesù e lo fa sedere sul posto del tribunale. É uma cena muito bela. Pilatos prende Jesus e o faz sentar-se no tribunal. Normalmente, Pilatos é que deveria sentar-se no tribunal. Ao contrário, ele faz Jesus sentar-se em um lugar chamado litróstoto. Litróstoto é um adjetivo que significa pavimento, com pedras. Padre Benoit do École Biblique dizia que, segundo Flávio Giuseppe, um historiador antigo, 6 vezes o Templo de Jerusalém vem chamado litróstoto, porque toda a plataforma do templo era de pedras. Com pietre. Gesù viene giudicato, ma Gesù giudica il Tempio. Distruggete questo tempio. Jesus vem julgado, mas Jesus julga o templo. Destruí este templo e em 3 dias eu o edifico. Falava do novo tempo, onde o homem deveria adorar em espírito e em verdade. Então, a cena do litróstoto não é somente para ser assistida, porque litróstoto diz claramente Gábata. Em hebraico, Gábata significa lugar alto. O templo era considerado sempre como lugar alto. Novamente, um pequeno detalhe em que João insiste. Era a hora sexta, a preparação da Páscoa. A hora sexta é exatamente a hora em que os hebreus deixaram o Egito, e era a mesma hora em que se sacrificavam os cordeiros no Templo de Jerusalém. Este detalhe é muito importante. A hora que saíram do Egito com a Páscoa de Jesus e o novo êxodo que começa, a saída da terra da escravidão para a liberdade. Jesus nos dá a liberdade nova, a saída da terra da escuridão para a luz. Passagem da tristeza à alegria. A hora sexta, a hora da saída do Egito, mas também a hora em que no templo se sacrificavam os cordeiros. L'uscita della terra dell'oscurità per la luce. Passaggio della tristezza alla gioia. Quindi l'ora sesta, l'ora dell'uscita dall'Egitto, ma anche l'ora dove nel Tempio ammazzavano gli agnelli. Questo è molto interessante. Per Giovanni, para João, Jesus morre exatamente na hora em que os hebreus sacrificavam o cordeiro no templo, porque ele é o cordeiro. João o apresentou. Eis o cordeiro de Deus. Parece que a ceia pascal que Jesus celebrou não seja uma ceia pascal, pois ele morre quando sacrificam o cordeiro no templo. Mas os sinóticos dizem claramente o que Jesus fez na ceia pascal. Lucas diz: tomou o cálice, abençoou o pão, tomou outro cálice. Temos ao menos 2 cálices. Os 4 cálices da celebração pascal. Como é possível conciliar João e os sinóticos? João que diz que Jesus é morto quando sacrificavam o cordeiro e os sinóticos que dizem que era uma ceia pascal. João é o evangelho mais histórico de todos, como sabemos. O que aconteceu? No ano da morte de Jesus, a Páscoa caía no sábado, e entre os hebreus há uma discussão. Quando a Páscoa cai no sábado, o que é mais importante? Observar o Shabá ou a celebração da Páscoa? Os hebreus eram divididos. Os saduceus diziam: precisamos antecipar a Páscoa para quinta-feira à noite, celebrar a Páscoa quinta-feira à noite, porque o sábado é mais importante que a Páscoa. Os fariseus diziam: não, a coisa mais importante é a Páscoa, e por isso mais importante que o sábado, pois sacrificando o cordeiro pascal deveriam carregá-lo até a casa, e no sábado não se pode carregar peso. A coisa più importante é a Páscoa. È più importante che il sabato, perché
ammazzando l'agnello pasquale, dovevano portare il peso, l'agnello a casa. E il giorno di sabato non si può portare un peso. Visto che, e Giovanni lo dice, che quell'anno la Pasqua capitava di sabato, Gesù ha mangiato la Pasqua con i Sadducei il giovedì sera ed è morto quando... Visto que João diz que naquele ano a Páscoa caía no sábado, Jesus celebrou a Páscoa com os seus saduceus na quinta-feira à noite e morreu quando os fariseus sacrificavam o cordeiro, à hora sexta. Veja novamente que o Evangelho de João é o mais histórico, porque respeita esta tradição notável. Prenderam Jesus, e ele, portando a cruz, se colocou a caminho do lugar do crânio, em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele, um à direita, outro à esquerda, e Jesus no meio. Pilato compose l'iscrizione e la fece porre sulla croce: Gesù di Nazareth, o Gesù Nazareno, re dei Giudei. Pilatos compôs a inscrição que foi colocada sobre a cruz: Jesus de Nazaré ou Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos leram aquela inscrição, pois estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes de sacerdotes disseram: não escreva rei dos judeus, mas esse disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. De novo, um pequeno detalhe que é muito interessante. Crucificaram Jesus com dois outros, um à direita, outro à esquerda, e Jesus no meio. Por que repetir duas vezes? Se um estava à direita e outro à esquerda, era claro que Jesus estava no meio. João quer apresentar a cruz de Jesus como a árvore da vida que estava no meio do jardim. Quando lerem o capítulo 2 de Gênesis, verão que no meio do jardim estava a árvore da vida, e a cruz é a árvore da vida que deu o seu fruto. João faz uma tríplice apresentação da cruz de Cristo. Quando chama Natanael, Jesus diz: vereis o céu aberto e os anjos que sobem e descem sobre o Filho do Homem. A escada que Jacó viu com os seus anjos que subiam e desciam se transforma na cruz. Em outras palavras, se quiserem ter revelações profundas, visões místicas, devem passar através da cruz, que é a escada de Jacó. Aceitando a cruz, podeis ver o que acontece no céu. Sem a cruz, não há mística. Primeira apresentação: a cruz e a escada de Jacó. Segunda definição da cruz, apresentada no capítulo 3, como Moisés ergueu a serpente, assim Jesus deve ser exaltado. Os hebreus no deserto se queixavam: por que todo dia o mesmo maná? Então Deus permitiu que as serpentes picassem os hebreus. Todos choram e vão até Moisés, e Deus disse: ergue uma serpente sobre uma vara, e quem olhar para esta serpente será curado. Como Moisés ergueu a serpente, Jesus deve ser exaltado. É ele a serpente que cura aqueles que o olham com fé. Quem foi picado pela primeira serpente, o diabo, só encontrará a cura na cruz de Cristo. Agora temos a terceira definição: escada de Jacó, a serpente erguida e a árvore em meio do jardim. Temos uma teologia muito rica. A teologia sempre como releitura do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento prepara já essa grande revelação e nos faz ver o significado profundo da morte de Cristo à luz da Escritura. Jesus reconstrói a relação perfeita do Filho com o Pai. Ele se abandona, se torna servo, percorrendo a via do amor, humilhando-se até a morte na cruz.